Então, pessoal, sejam bem-vindos então à banca de TCC do aluno Karim, né? Ele é do curso de Engenharia Elétrica, ele vai defender o trabalho dele. E, Karim, tu tens 20 minutos para tua apresentação. Depois a gente vai ter o tempo da banca se manifestar e, por fim, a gente tem a avaliação da banca. Tá ok? Então, Okay. A partir de agora, a sala é tua. Boa sorte. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Karim Ferreira Lima e vou então iniciar agora a apresentação do meu trabalho de conclusão do curso de Engenharia Elétrica, que foi orientado pelo professor Mestre Jean Schmidt e de título Linhas Virtuais para Análise Gráfica em Situações de Impedimento nos Jogos de Futebol. O trabalho foi organizado da seguinte maneira: primeiro uma introdução, fundamentação teórica, metodologia, análise dos resultados, uma discussão e considerações finais. Bom, primeiramente para contextualizar, né, futebol, um esporte mundialmente conhecido, trouxe aqui duas imagens aqui de uma situação de jogo e do campo onde ele é praticado, e que atualmente é regulamentado pela FIFA e FAB, né? E nas últimas décadas vem buscando muitas tecnologias para tornar suas partidas mais justas, como é, por exemplo, daquela tecnologia que verifica se a bola entrou no gol ou não, ou até mesmo a última implementada, que é o Video Assistant Referee, VAR, né? Famoso VAR, árbitro assistente de vídeo, que é um árbitro de jogo que um árbitro fora do jogo, fora do campo, que auxilia o árbitro que está no jogo através de imagens. Aqui, como a gente pode ver aqui, uma sala onde eles se encontram, e aqui a tela em que o árbitro de campo vê as informações que é passada para ele. Onde também a situação de impedimento é uma das situações que é analisada. Então, nesse sentido, os objetivos do projeto é o desenvolvimento de uma ferramenta para a melhoria das análises de lances de impedimento no futebol, com maior autonomia e velocidade de resposta, baixo custo de investimento e implementação, e uma possibilidade de utilização em partidas que não são do ramo profissional. E a justificativa é a insatisfação com a demora e complexidade da utilização da ferramenta existente no esporte atualmente. Praticamente, sim, o VAR, durante uma partida, possui vários aspectos e protocolos, mas, resumidamente, ele tem a tarefa de utilizar a tecnologia de vídeo para apoiar o processo de tomar a decisão do árbitro em campo em 4 situações específicas do jogo, que é gols e infrações que levam a um gol, decisões de penalidade e infrações que levam à mesma, incidentes diretos de cartão vermelho e identidade equivocada, onde o impedimento se localiza nessa aqui, gols e infrações que levam a um gol. Bom, mas o que é impedimento, né? Segundo a regra, para ter a irregularidade de impedimento, duas coisas têm que acontecer. A primeira é o jogador deve estar na posição de impedimento, ou seja, o atacante ele deve estar no campo adversário, ou seja, após a linha central do jogo, mais próximo, deixa eu botar aqui, mais próximo da linha de fundo do que o penúltimo defensor. E também ele tem que participar ativamente da jogada, ou seja, tocar na bola ou obstruir o jogador adversário ou se aproveitar dessa posição de vantagem. Também tem algumas exceções, se ele recebe a bola de um tiro de meta, de um escanteio ou de uma lateral. E como que o VAR faz isso, faz essa análise de impedimento? Através das Virtual Offside Lines, VOL, as linhas virtuais de impedimento, que nada mais nada menos são linhas sobrepostas no campo graficamente, que define essa posição de impedimento. Só que o que acontece, até a insatisfação da questão da justificativa, é que é um processo ainda um pouco muito manual e demora bastante. Assim que tem a situação, ele tem que traçar linhas aqui no campo e selecionar o ponto correto do jogador que está em análise. E isso, às vezes, acaba demorando minutos ou tendo uma incerteza da posição correta, o que acaba atrapalhando um pouquinho do fluxo do jogo e causando uma irritabilidade tanto no torcedor quanto nos próprios jogadores. Bom, agora então, na metodologia, eu vou explicar o passo a passo de como funciona o projeto, que tem como característica o processamento digital de sinais por tratamento de imagem, utilizar a linguagem de programação em Python, a biblioteca OpenCV, que é uma biblioteca open source de código aberto, com diversos algoritmos relacionados a visão computacional e machine learning, que vai ser compilado no software Spider e analisa uma situação específica de futebol. O dado de entrada é um vídeo
de um lance da última partida do Campeonato Brasileiro de 2020, entre o Sport Clube Internacional e o Corinthians Paulista, onde esse jogador do Internacional vai receber a bola estando em posição de impedimento. Nós vamos analisar se ele está de fato em impedimento ou não. Para isso, eu dividi o projeto em 4 etapas. A primeira etapa é a identificação das linhas paralelas à linha de fundo do campo. A segunda etapa, identificação do ponto de fuga da imagem. A terceira etapa, identificação dos jogadores. A quarta etapa e a quarta e última etapa, que é desenhar, de fato, a linha virtual de impedimento. E também eu fiz um fluxograma para um melhor entendimento da estrutura de como funciona o sistema. Primeiramente, o sistema lê a imagem de entrada, depois é definido faixas de cores para análise, depois identificação da área do campo. Aí, se o campo não foi bem identificado, define de novo a faixa de cores, e se foi bem identificado, define parâmetros para encontrar as linhas da imagem. Identifica as linhas paralelas, se elas não foram bem identificadas, define os parâmetros novamente, e se foram bem identificadas, calcula então o ponto de fuga. Identifica, logo após calcular o ponto de fuga, identifica e marca os jogadores envolvidos. Se eles não foram bem identificados, faça o processo novamente. E se eles foram bem identificados, realiza o rastreamento dos jogadores e desenha, de fato, então, por fim, a VOL, né? Virtual Offside Line. Bom, na primeira etapa, né, identificação das linhas paralelas à linha de fundo do campo. Ela é a única que foi dividida em 2 ações. A primeira é a determinação da área de jogo. Por quê? Porque como o nosso dado de entrada é uma imagem televisiva, ele possui muitas informações que não são interessantes ali para o sistema, que é, por exemplo, torcedor, bandeiras e alguns outros objetos. E é dividido em três partes: conversão de espaço, limitação da imagem, aplicação da máscara do campo, e depois, de fato, a detecção das linhas do campo com realce de linhas verticais, detecção de bordas pelo método de Canny e a detecção de linhas através do PC Lines. Bom, primeiro passo, então, conversão de espaço de cores da imagem. Naturalmente, uma imagem colorida nas telas e monitores, ela é representada no sistema RGB, que é o quê? Cada pixel possui 3 camadas de 0 a 255 cada, de tons de vermelho, verde e azul. Só que por que converter o espaço? Porque, por questões práticas, o campo, pela regra, tem que ser da cor verde. E na hora da execução do algoritmo ali, para identificar o campo, a melhor maneira de identificar a cor verde foi através desse outro espaço, que é HSV, Hue, Saturation and Value, que é matiz, que é a mesma coisa que uma paleta de cores, saturação e valor. Aí, dessa forma, temos essa imagem aqui como saída dessa conversão, que foi melhor para identificar o verde do campo. Depois de fazer a conversão, tem a limitação da imagem, que é usado o processo de thresholding, que ele serve para separar o fundo da imagem de um objeto específico em análise. E como é que ele faz isso? Ele faz uma classificação dos pixels. Primeiro, a gente pega aquela imagem que estava naquele sistema e converte novamente para um sistema em tons de cinza. Ou seja, de 3 camadas, a gente bota para uma camada de 0 a 255. E a gente cria também, então, um critério de limitação, um critério em que, se a imagem em tons de cinza, se o valor dele for maior que esse nosso critério, ele assume o valor de 255. Caso contrário, 0. Ou seja, a gente acaba criando uma máscara da imagem da região onde a gente quer. E aqueles pixels que são parecidos do valor desse critério acabam ficando branco, ó, que é 255. E por isso também eu digo serve como binarização da imagem, porque esse 255 pode ser considerado como um 1 também, aí fica a questão de 1 e 0. Após ter feito essa máscara, é aplicada a máscara na imagem original, com a função bitwise end, ou seja, nós pegamos a imagem original e aplicamos a máscara. Então, tudo que for branco, 1, assume o valor da imagem original. E tudo que for preto acaba ficando 0. É assim como a gente pode ver, então, a gente acaba tendo uma máscara só do jogo, que é só do campo, que é o local que nos interessa. Bom, então agora para identificar de fato as linhas. O primeiro passo é realçar as linhas mais verticais possíveis com o operador Sobel.
que ele faz, né? Ele ele faz suavização e diferenciação gaussiana. Primeiro, ele aplica um filtro para tirar o ruído da imagem e depois ele aplica convoluções em cada pixel para achar o gradiente de intensidade desses pontos e a direção. Por quê? Dessa forma, ele consegue ter uma noção de como varia a luminosidade em cada ponto da imagem. E o bom desse operador é que a gente pode escolher se a gente quer no sentido horizontal ou vertical. No caso, como a linha de fundo é esta linha aqui, nos interessa mais vertical. Após realçar, então, as linhas mais verticais, é feita a detecção de borda através do Canny Edge Detector, que é um algoritmo que serve para detectar possíveis arestas existentes numa imagem. Ele, assim como o operador Sobel, ele também é um filtro gaussiano, então ele vai aplicar convoluções na imagem também, só que a diferença é que nesse a gente não consegue escolher qual é o sentido. Ele aplica em todas as direções, ele aplica tanto na horizontal quanto na vertical e até na diagonal. E armazena qual dessas direções teve um valor máximo de gradiente. Depois ele faz uma supressão não máxima, os valores que não foram máximos desse gradiente, ele suprime, acaba deixando em zero, e os valores que forem máximos ele mantém. E por final ele cria um operador de corte, que esse de fato que vai definir se é uma borda ou não. Ele até chamam de thresholding com esterese. Ele aplica um valor máximo e um valor mínimo. Se o pixel for abaixo se o gradiente for abaixo do valor mínimo, ele também corta o pixel, deixa em zero, deixa em preto. Se for acima, ele mantém. E se for entre esses dois limites, ele só define se o pixel vizinho dele for também um valor de máxima. Dessa forma, também a gente tem uma binarização da imagem com bordas bem finas. E, por fim, para detectar as linhas, é utilizado o PC Lines, que até é um ponto a se notar no trabalho. Por quê? Porque nessa questão não é utilizado um algoritmo mais conhecido, que é o Hugh Lines, que utiliza a transformada de Hugh. E sim esse PC Lines que utiliza o sistema de coordenadas paralelas, que é um pouco conhecido e não tem muita documentação. Mas o que ele faz? Primeiro, coordenadas paralelas. O que são as coordenadas paralelas? É um espaço representado por vetores mutuamente paralelos, onde nós temos aqui um plano original, aí vem aqui para esse espaço, por exemplo, onde cada eixo aqui é representado por um vetor mutuamente paralelo um com o outro, e cada ponto n-dimensional do plano original é representado por n-1 linhas em coordenadas paralelas. E ele também analisa a colinearidade desses pontos, onde a gente pode perceber que uma linha no plano original ele acaba se tornando um ponto aqui em coordenadas paralelas. Por exemplo, que nem eu falei de n-1 linhas. Se aqui fosse em 3 dimensões, tivesse o eixo Z, aqui teria mais um vetor paralelo e teria 2 linhas. E como o PC-Lines funciona? Primeiro ele cria esse plano reto aqui de x e y e também inverte depois o y. Por quê? Para pegar para não deixar passar nenhum ponto. Então ele faz um rastreamento na imagem em cada pixel e acaba criando essas linhas no sistema de coordenadas paralelas. Aqui até eu tenho as coordenadas paralelas da imagem de entrada. Essa foi uma resposta do próprio algoritmo, onde a gente pode observar, talvez aqui no meio, um eixo, e aqui nas extremidades, outro eixo e outro eixo. No caso, y, x e o y invertido. E as linhas de cada ponto que ele recebeu para identificar. E também, aproveitando, ele pega e vê os locais de máxima, onde as linhas mais se encontram e define que ali é uma possível linha. Como aqui, ele nos identificou que essa região e esta região são uma linha. No final, ele faz o processo reverso. Ele volta para o plano e desenha essas linhas. Bom, agora o próximo passo, identificação do ponto de fuga da imagem. Por que esse passo é importante? Porque, assim como na visão humana, assim, quanto mais distante o objeto está de seu observador, menor é seu ângulo de visão. Ou seja, ponto de fuga é um ponto imaginário existente no plano da perspectiva, onde há intersecção da projeção de retas paralelas. É como se nós estivéssemos dirigindo e estivesse na estrada e olhando a estrada, sabemos que são retas paralelas, mas a gente vê que lá no final
parece que a estrada se une em um ponto lá no infinito, mas de fato esse ponto não existe. E acontece a mesma coisa aqui no campo de futebol. Como a TV ela acaba distorcendo um pouco, as câmeras acabam distorcendo um pouco a imagem, a gente sabe que essa linha aqui de fundo é paralela a essa, mas aqui, por exemplo, está muito mais inclinado do que essa. E elas vão convergir para um ponto lá no infinito, que esse aqui então é o ponto de fuga. E por que isso é importante? Porque, teoricamente, se nós puxarmos uma linha deste ponto de fuga para qualquer região, a gente sabe que essa linha é paralela a todas as outras. O que, então, de fato, é o que nos interessa, que é a linha de impedimento. E, então, como que a gente descobriu esse ponto de fuga? Primeiro, nós temos a informação aqui na outra imagem do ponto das linhas. Então, foi calculado o coeficiente angular e o coeficiente linear dessas retas e encontrado a equação da reta de cada linha. Depois foi igualado então as duas equações e a gente descobriu em que ponto que elas são iguais. Esse é o ponto de fuga. Bom, o próximo passo, então, foi a identificação dos jogadores. Para isso foi utilizada a função tracker para marcar e rastrear os jogadores. Nós primeiro marcamos o nosso objeto de análise, guardamos essa informação e conforme o vídeo vai andando, ele vai atualizando o nosso tracker e nos mostrando na tela o objeto. Como aqui, esse é o primeiro frame da imagem, onde eu demarquei 2 jogadores, e aqui o último, onde eles permaneceram, mesmo se movimentando, permaneceram demarcados. E por fim, a última parte é desenhar a linha virtual de impedimento. Para isso, então, foi criada uma ordem para a marcação dos jogadores. Primeiro é marcado o atacante, depois o defensor. Foi criado uma linha para cada jogador até o ponto de fuga e analisado o ângulo entre os jogadores. Ou seja, digamos que aqui é o ponto de fuga e aqui nós temos como base a linha do nosso defensor. Se o nosso jogador está nesse sentido, aqui à frente do defensor, ele tem um ângulo positivo, então ele está impedido e a linha passa a ficar vermelha. Caso o atacante esteja atrás dessa linha base do defensor, o ângulo é negativo. Então, ele não está em posição de impedimento e a linha é verde. Ele faz essa troca automaticamente. Para isso também foi feito um processo de calibração. Porque, como na maioria das transmissões televisivas, a câmera está sempre se movimentando, a câmera sempre atrás da bola ou do lance, a gente sabe que na TV a gente vê que, por exemplo, às vezes a goleira está aqui nesse canto, às vezes está aqui no meio, aqui na outra ponta, e que, consequentemente, né, as linhas de fundo e as demais também se movimentam. Então, como é que vamos, no primeiro frame a gente calcula o ponto de fuga e a imagem continua se mexendo, a gente precisava calibrar o nosso ponto de fuga. Como foi feito? Foi pego e demarcado um ponto conhecido, fixo no campo, analisado seu deslocamento e compensado esse deslocamento no ponto de fuga. E para validar, uma forma de validação também foi, por exemplo, demarcados linhas em pontos específicos para ver se do início ao final do vídeo ele continua marcando corretamente as linhas. Nesse sentido, então, foi analisado diversos resultados, foram simulados diversas situações de jogo, o resultado final ali do jogador do Inter, uma situação em que o jogador está sempre impedido, sempre em posição legal, em transição de impedido para posição legal, transição de posição legal para impedimento, uma do lado esquerdo do campo e um outro lado de entrada, uma outra imagem. Ainda no total foram pegos 10 vídeos, 5 de cada lado, e em todos foi possível identificar o ponto de fuga e a linha de impedimento. Nesse sentido, uma discussão comparativa do VAR com um projeto é que é o seguinte: o VAR ele possui uma calibração específica das dimensões do campo, cada campo tem os seus próprios parâmetros, por isso ele tem uma maior precisão, milimetricamente falando, só que ele tem um alto valor de investimento. Em conversa até com o pessoal de clubes profissionais, eles nos falaram que essa calibração de um campo custa da ordem de R$100 mil. E para cada clube usar o VAR durante uma partida, é R$20 mil para cada clube, o que acaba inviabilizando para times não muito famosos e com baixos investimentos. E também só empresas certificadas são autorizadas a disponibilizar a tecnologia. Agora, no projeto, a calibração é baseada na movimentação da câmera, né, uma calibração muito complexa, apesar de precisar de parâmetros específicos. Em vista disso, tem uma menor precisão, só que é um baixo custo de investimento, porque a gente só precisa da imagem da TV.
Então, por final, as conclusões foram, de certa forma, extremamente satisfatórias, porque foi possível identificar o ponto de fuga e fazer as linhas de impedimento. Teve um baixo custo de investimento, teve uma boa eficácia em situações claras da irregularidade, só que também teve problemas em questão de oclusão de jogadores, principalmente na questão do tracker. Se, por exemplo, um jogador passar na frente do outro, pode ser que o rastreador ele acaba começar a seguir o outro jogador, e por isso torna a precisão do sistema um pouco inferior. E como trabalhos futuros, tem a possibilidade de fazer uma análise em 3 dimensões. Hoje eu não analiso o eixo Z, a altura dos jogadores, fazer a volta completa entre as extremidades do campo. Nós vamos ver que a linha vai do ponto de fuga até o jogador, e o interessante seria que ela ficasse só dentro do campo e de um lado ao outro, das linhas laterais. E talvez implementar 2 ou mais câmeras fixas. Antes de finalizar, eu sei que já passou o tempo, eu gostaria de talvez mostrar uns vídeos de alguns resultados. Posso? Só vamos encerrar a tua apresentação primeiro, Karim. Pode ser? Ok, pode. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Karim. Né? Deu ali, né? No teu tempo. Na verdade, agora a banca pode autorizar ou não assistir teus vídeos, né? Isso fica na mão deles. Aí, bom, enfim, Eduardo e Rodrigo, vocês querem começar as discussões aí, querem assistir os vídeos do Karim? De minha parte, pode passar o vídeo. Pode, eu acho que é legal também. Tá, Ok, então, por favor. Então aqui eu vou mostrar um vídeo da calibração, por exemplo, como é que é feita a calibração. São vídeos curtos. Só um minutinho aqui. Também é da validação da calibração. Do início ao fim, as linhas permanecem. Aqui o resultado final. Um do lado esquerdo do campo, que foi pego entre o jogo entre Grêmio e Bahia, do Campeonato Brasileiro também. Aqui também um outro do outro lado do campo, com o outro lado de entrada, do Grêmio e Bahia também, analisando esses dois jogadores. Tem alguns outros vídeos, mas acho que os mais importantes são esses. Ok, obrigado, Karim. Agora, Rodrigo e Eduardo, quem quer falar primeiro? Fiquem à vontade aí. O Eduardo, por favor. Oi, Karim. Opa! Tudo bem? Desculpa Tudo. só a minha indelicadeza de estar com a máscara, que eu estou aqui na universidade, tá? Claro. Em primeiro lugar, obrigado aí, né, pelo convite aí da tua banca, tá? Obrigado, Jean. Me parece que tu toca violão, cara, é só uma impressão. Só arranha um pouco. Não maltrata os bichinhos, coitado, né? Karim, boa tua apresentação, tá? Tua defesa. Eu li o teu trabalho aqui, eu tenho algumas anotações, tá? Claro. Depois eu vou mandar para ti discutir com o teu orientador, Só desculpa interromper, assusta, Eduardo. tá? Karim, pode, por favor, parar a gravação agora? Que eu esqueci de avisar. Claro. Parar a gravação? Isso. Isso. Pode continuar, Eduardo. Obrigado, desculpa. A banca não